somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Aqui nós costumamos dizer e repetir que pregamos e ensinamos uma palavra de sabedoria. É uma sabedoria que estava oculta, uma sabedoria que estava escondida, uma sabedoria que Paulo diz, nenhum dos príncipes deste século, entenda, pessoas importantes, estudiosas, catedráticos, letrados deste século pôde conhecer. Porque se eles tivessem conhecido, saberiam quem era Jesus e jamais teriam crucificado ao nosso Senhor. E se o nosso Senhor jamais tivesse sido crucificado, não teríamos sido livrados do diabo, livrados do pecado, livrados do inferno, livrados da morte. E tudo aquilo que vivia lá atrás ainda estaria vivo hoje. Um aplauso ao Senhor Jesus por isso. Ele falou assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Pensavam que estavam condenando Jesus. Mas ele disse, ninguém tira a minha vida, repito, eu a ponho em resgate de, como é que está escrito? Muitos. Isso não te chama atenção? Ah não, Jesus pôs a vida em resgate de todos. Não, ele não disse isso. Ele disse em resgate de muitos. Muitos. Pois bem, essa sabedoria é uma sabedoria que tem a ver com as coisas do Espírito. E como as coisas do Espírito estão sobre o natural, por isso se chama sobrenaturais, porque elas estão por cima do natural. Quando você compreende as coisas do Espírito, as pessoas começam a te chamar de inteligente quando você fala. Sim ou não? Não importa qual é a matéria que você tenha, qual é a formação secular que você tenha. Quando você começa a compreender as coisas espirituais, você começa a falar de uma maneira que essa terra não vê comumente. Não vê de forma natural. Por isso é sobrenatural. Então, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6 e 7, Paulo diz, no entanto nós falamos uma sabedoria entre os maduros. Quem são os maduros? Aquele que chegou aqui. Ah, mas eu cheguei hoje. Você já é um maduro porque você hoje vai ouvir uma ministração que tem a capacidade de alcançar você no nível de entendimento que você tem e trazer você para o nível de entendimento que todos temos. Amém, igreja? Então, o maduro aqui não é aquele que tem 10 anos congregando. Não, o maduro aqui é aquele que se dispõe a ouvir. Entre os maduros. E sabedoria que não é deste século, nem dos príncipes deste século, porque essa sabedoria perece. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta, a qual Deus predestinou antes dos tempos para a nossa glória. Nós sempre dizemos isso. E isso é sempre bom você ter na tua mente. O que vocês pregam lá no Reconciliados com Cristo? Nós lá pregamos uma sabedoria que estava oculta. Ué, mas que sabedoria é essa? Se você tiver segurança, transmita algo. Se você não tiver segurança, diga assim, domingo às 10 horas da manhã, você é meu convidado, ou minha convidada. E aí é uma
forma de você trazer uma pessoa para ouvir uma sabedoria oculta. É por isso que aqui a gente não grita. Às vezes a gente fala um pouquinho mais alto, porque a gente se empolga, né, também. Mas a gente não grita porque eu estou falando com sábios. E quando se fala com sábios, não se grita, né? Porque um sábio é sábio, não é surdo. E Deus muito menos. Então o tema hoje se chama 3 parábolas sobre a predestinação, que aqueles daquela época não podiam ver. O que você vê hoje, verá, se ainda não viu. Você hoje verá, porque teus olhos estão como? Iluminados. Então, olhar algo com os olhos iluminados é diferente do que olhar com os olhos tapados, sem estar iluminados. Vamos às parábolas, né? Porque hoje tem muita Bíblia. Quem tem caneta aí vai gastar tinta. Lucas 15, verso 4. Diz assim, ó: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, olha aí, se perder uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Isso está claro, não precisa explicar, não precisa mastigar, não precisa interpretar, isso aí está claro. Ele estava falando que Lucas capítulo 15 é um relato de Jesus de Nazaré sobre a predestinação. Capítulo inteiro, se você ler depois em casa, você vai ver que ele está falando da predestinação. Uma pergunta só: o sujeito tinha 100 ovelhas, perdeu uma. Aí diz que ele vai buscar essa ovelha até achar, não é para ver se acha e se cansar não vai mais procurar, ou dependendo se a ovelha estiver muito sujinha, ela vai ficar por lá porque eu não quero ovelha suja aqui no meu pasto. É isso? Não, é até achá-la. Pergunta: essa ovelha tem um selo especial de predestinação desse pastor aí? Tem. Então ela não vai se perder nunca. Ela pode meter as patas, né? Meter os pés pelas mãos, ela pode sair por aí, ela pode fazer o que for, participar do que tiver que participar, mas ela é predestinada. E ela vai chegar aonde tiver que chegar. Lucas 15, 8 e 9. O próximo, Lucas 15, 8 e 9 diz assim: que mulher tendo 10 moedas... Aí é porque Jesus comparava, ele fazia essas comparações para alcançar o entendimento das pessoas. Isso aí é o maior mestre que nós temos para dar uma palestra, uma ministração. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele falou de ovelhas, aqui ele vai falar a mesma coisa de outra maneira. Ou que mulher tendo 10 moedas e perder uma, não acende a luz, varre a casa e procura com diligência até encontrar a moeda? Isso se chama predestinação, né? Aí você pergunta assim, mas por que ele falava em parábolas? Mateus 13, versos 10 e 11. Veja o que diz Mateus 13. Anote aí também, por favor, esse verso 13, 10 e 11. Diz assim: então os discípulos, se aproximando, lhe disseram: mestre, Senhor, por que lhes fala por parábolas? E ele respondeu e disse assim: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Como é que se chama isso? Jesus estava dizendo: tem um grupo que vai entender o que eu estou falando, mas tem outro grupo que não vai entender o que eu estou falando. Próximo verso. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Preste atenção nessa profecia, que diz assim: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis.
Quantos aqui conhecem pessoas que ouvem, mas não entendem nada? E vendo, vereis, mas não percebereis. Você já explicou a alguém, por exemplo, que o pecado foi tirado da terra? E essa pessoa, eu sei o que ela te falou, ela falou assim para você: mas e o mal que está aí? Aí você explica: mas o mal não tem nada a ver com o pecado. Como está escrito aqui, o mal é uma consequência da carne. E Jesus justificou o Espírito. Não consertou a carne de ninguém. Quer dizer que enquanto existir carne, existirá mal. Tá boa essa explicação que eu dei agora? Você entendeu? Você já explicou assim para alguém? Não levou nem um minuto. A pessoa entendeu? Bulhufas. Entendeu nada. Não fique chateado com ele, se ele não entendeu. Não fique aborrecido com ela, se ela não entendeu. Porque está escrito que ia haver um grupo que iria entender, e iria haver outro que não ia entender nada nunca, filho. Isso vai doer no teu coração. Porque aquele parente que você ama tanto, você queria que ele entendesse. Só que não depende de quem quer, nem de quem corre, mas sim de Deus que usou a sua misericórdia, diz o apóstolo Paulo, né? Então o próximo verso, né, Cléia, diz assim, ó: porque o coração, diga mente, pensamento, entendimento, isso aqui não tem a ver com estudo, com ginásio, com faculdade, com universidade, não. O coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração. Viu? Está falando da mente, que você não compreende com o coração que bombeia. Então existe um povo que vai compreender, existe um povo que não vai compreender. Se você faz parte das 100 ovelhas, você faz parte daqueles que compreendem ou compreenderão. Se você é aquela moeda perdida, para os que estão fora aí me ouvindo, você faz parte daqueles que compreende ou compreenderão. Porque se você nunca frequentou determinados lugares como eu, vou repetir, se você nunca frequentou determinados lugares como eu já frequentei, vou te dizer uma coisa que pode te assustar um pouco. Em alguns lugares que eu frequentei já, eu encontrei mais fé do que em pessoas que frequentam lugares chamados igreja. Escute bem o que eu estou te dizendo. Eu já conversei com todo tipo de pessoa que você está imaginando aí agora. Por isso você está me olhando sério. É verdade. Eu já conversei, chame o nome que você quiser colocar, homem ou mulher. Eu já tive papos assim. E encontrei mais fé do que em lugares chamados igreja. Então não se engane, porque ninguém traz um letreiro aqui escrito. Isso é algo espiritual. Não é porque o sujeito congrega toda hora e está lá todo santarrão que faz parte das 100 ovelhas. Quem faz parte das 100 ovelhas é quem crê nessa palavra que nós estamos explicando aqui. Hoje você entende isso. Então as pessoas confundem. Mas isso não dependeu delas. Esse é o âmago da mensagem de hoje. Que você deve ter um pouco de paciência contigo mesmo. Porque o compreender ou não compreender não dependeu da pessoa. Aí, por não entenderem, porque não podem, diga não podem. Elas querem, mas não podem. Já disseram para mim assim, olha, como eu queria que isso que você prega fosse verdade, porque eu queria que o diabo tivesse destruído mesmo, porque aí eu viveria em paz.
Elas querem, mas não podem. Porque Deus não lhes deu a capacidade de crer. E, meu irmão, abençoado, minha irmã, isso não depende da gente. O que depende da gente é falar. Então, quando a gente fala, ministra, ensina, expõe a palavra, graças, meu amor, as pessoas dizem assim, parece até que eu estou sempre do teu lado, né? Que eu vou falar agora já aconteceu contigo. Olha o que disseram: essa pregação vai botar o povo a perder. Sim ou não? Já te disseram isso? Já. Sabe, em outras palavras, sabe como é que te disseram? Quer dizer então que você pode fazer tudo o que quiser, porque sendo 100 ovelhas, você está no meio das 100, todo fazendo bagunça, você tá salvo. Já te disseram isso? Um pastor que está de olho na lã, ele vai dizer assim, ó, essa pregação aqui não, porque aqui vai botar a congregação a perder. Ou seja, um lobo vestido de pastor, né? Aí é um lobo, uma pessoa que fala assim, você, não quero nem chegar perto dessa pessoa, porque isso aí é perigoso. E qual é a pregação que suscita essa ira nessas pessoas por aí? Primeira pregação, vou falar um pouquinho, Isaías 46, verso 3 e 4, olha a pregação. A nossa música: ouçam-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vocês a quem trago nos braços desde o ventre, vocês que são conduzidos por mim desde o momento que você saiu da barriguinha da mamãe. Você recebe essa palavra? Então dê um glória a Deus aí, abençoado. Porque aqui está dizendo que desde aquele momento Deus está te carregando. Vamos ao próximo. Ouçam-me, diz ele, e até carrego desde a matriz e até a velhice, viu, mãe? Até a velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as tuas cães, teus cabelos mais brancos, eu suportarei vocês. Se diz suportarei, é porque a gente vai vacilar, vai precisar que alguém nos suporte, e nesse caso Deus está falando que eu suportarei vocês, ponto e vírgula. Por quê? Porque fui eu que fiz esta porcaria que comete erro de vez em quando, para não dizer toda hora. Eu fiz, eu os levarei, eu suportarei, de novo, suportarei vocês e os guardarei. Quando você mostra isso para um religioso, ele diz assim, não, isso aí só funciona se você aceitar. Aí você pergunta, pastor, mas onde está escrito isso que o senhor falou? Porque o que eu estou dizendo, eu estou mostrando. Me mostra onde está escrito o que o senhor disse. Aí ele disse, não, isso não está escrito em lugar nenhum. Isso é aquilo que Paulo fala, meus irmãos, em Romanos 10:3. Eles ignoram a justiça de Deus, aí fica um vazio doutrinal. Aí, para não ficar esse vazio, eles estabelecem a sua própria justiça dentro da igreja. E aí põem o que eles quiserem, porque o povo não entende nada. O povo comum, não você não é comum, mas o povo comum não entende nada acerca desses assuntos. Você não tem pena, não? Eu tenho. Tem tanta gente precisando ouvir essa palavra. Vamos compartilhar, abençoado, para ver se a gente salva alguém desse entendimento errado. Então essa é a nossa pregação. Quer ver outra coisa? Romanos 8, 28, 29. Nós sabemos, quantos aqui sabem? Isso tem que saber. Se você não souber, não adianta, não funciona. Apesar de continuar valendo,
Mas você, para ter a verdadeira paz no teu coração, você precisa saber que você sabe. Nós sabemos que todas as coisas, quantas coisas? Contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Contribuem para o bem. Mas é fácil esquecer que contribui para o bem, não é? Por isso é que tem que saber, para toda hora você dizer, não importa o que aconteça, eu tenho uma cobertura especial na minha vida e de alguma forma o Senhor vai me honrar aí. A Ele toda a glória. Daqueles que amam a Deus. Mas você não ama a Deus porque você quer ou decidiu amar a Deus. Você ama a Deus porque dentro do teu espírito foi depositada uma sementinha chamada Espírito da Fé. Sem esse dom da fé, ninguém pode amar a Deus. Quem não tem o dom da fé não ama a Deus. Daqueles que são chamados por seu, o quê? O decreto de Deus, o livro da vida, que existe, ele escreveu o teu nome. Ele escreveu 100 nomes, figurativamente falando. E dentro desses 100 nomes, dentre os 100 nomes, o teu está. Por quê? Aqui está um decreto. Quando esses meus filhos tomarem forma humana lá nesse planeta tão tremendo, lindo e maravilhoso e dolorido ao mesmo tempo, vai lhes acontecer muita coisa boa e as outras coisas também. Porque a vida não é um passeio no parque. Mas eu decreto aos meus anjos, isso é Deus falando, que cuidem dos meus filhos, para que os pés deles não tropecem em pedra, e que tudo que aconteça em suas vidas, seja o que for, no final, será feliz. Esse é o decreto de Deus para você. Alguém pode escapar do decreto de Deus? Não. Por quê? Porque os que antes conheceu, olha para mim, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes, não aos outros, os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes. Conforme. Com a mesma forma. Conforme a imagem de Cristo, para que Cristo, aquela manifestação ressuscitada, seja o primogênito entre quantos? Muitos irmãos. Agora já não fala tanto de ovelha, agora já fala de irmãos. Já nos elevaram a uma categoria mais excelente no novo pacto. Quantos estão entendendo isso? Glória a Deus. Então a pessoa do sistema religioso, alguém, um parente, um familiar, um oponente, um opositor, alguém que discorda, quando olha isso aí, lê predestinação, ele até se arrepia de medo e de nervoso. Às vezes pelo mau testemunho de alguns de nós. Porque se você é livre, eu não posso te proibir, de maneira nenhuma. E certamente cometeremos erros. E quando cometemos erros, estamos sendo vistos. E quando estamos sendo vistos, dentre aqueles que estão nos vendo, estão os religiosos. E como eles são somente religiosos, eles dizem: está vendo o que aquela igreja fez com ele ou com ela? Mas nós não estamos pregando aqui a libertinagem, estamos pregando a liberdade. O que você vai fazer com a tua liberdade? Eu estou procurando te ensinar que Paulo diz assim: portanto glorificai a Deus em vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor.
Porque o espírito já era dele desde antes. O corpo veio aí de Adão para cá e não era dele. Por isso que ele pagou o preço na cruz para comprar o corpo por causa do espírito que está dentro. Mas se ele pagou o preço pelo terreno, o terreno agora tem dono, né, filho? Então quando você fala assim, não, meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. É uma expressão de quem não sabemos. Ou se sabe, esquecemos. Né? É claro que a gente vai beber muito café na vida, vai fazer muita bobagem na vida, vai fazer muita bobagem, muita besteira e tal. Seremos corrigidos, porque o dono do terreno é ciumento. Primogênito entre muitos irmãos. Mas um religioso não conhece, porque ele não vê. Eu comecei mostrando as parábolas. O tema se chama 3 parábolas sobre a predestinação. Outra pregação que você fala, João 6,45, está escrito nos profetas, ninguém está enganado, está escrito no velho pacto lá, o quê? 2 pontos. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, quando você ouviu? Antes da fundação do mundo, e aprendeu, vírgula, esse ou essa que ouviu e aprendeu, vem a mim. E os que não ouviram e não aprenderam? Esses fazem parte daqueles que não vão entender a parábola das 100 ovelhas. Por isso é que Jesus falava, eu falo a eles por parábolas, para que ouvindo não entendam, para que vendo vejam, mas não percebam. Porque há um grupo que aprendeu do Pai. O apóstolo Paulo, a um de seus colaboradores chamado Timóteo, em dado momento, ele diz assim, nós fomos entregues a essa forma de doutrina antes da fundação do mundo. Por isso é que você entende agora por que o livro de Jó diz que quando Deus fundava a terra, você cantava. Porque ali naquele momento Deus estava explanando para você essa forma de doutrina. E você não tinha nada mais para fazer a não ser se regozijar, se alegrar com essa palavra tão maravilhosa, porque, diferentemente de hoje, lá você não estava vestido pela carne que você está vestido agora. Por isso que para sair um glória a Deus espontâneo da tua boca, demora pra caramba, eu tenho que pedir. Lá não precisava pedir, porque não tinha carne vestindo a gente. E ele estava revelando essa forma de doutrina para nós, quando tu fundavas a terra. Desde lá eu te dava toda a glória, muito antes que existisse esse mundo. Me criaste para a glória e triunfo. Poderoso Deus, majestoso é teu nome. Poderoso Deus, tu és nossa firme torre. Não é assim que diz o louvor? Quando tu fundavas a terra, desde lá eu te dava toda a glória, muito antes que existisse esse mundo. Me criaste para a glória, para a honra e triunfo. Poderoso Deus. Não é assim? Então lá os glória a Deus eram mais efusivos. Não tinha carne para atrapalhar. Agora aqui você está ouvindo a palavra, mas de vez em quando a carne, ei, amanhã tem que pagar a conta. Aí não sai aquele glória a Deus, eu tenho que falar, dê um aplauso aí ao Senhor. Aí você dá 3 aplausos e para. Por quê? Porque estamos vestidos de carne. E a carne desanima. Mas, portanto, todo aquele que ouviu do Pai e aprendeu, esse vem a mim. Aí o pastor religioso que não pode crer na palavra,
porque não tem os olhos iluminados, o que ele diz? Não, isso seria injustiça da parte de Deus. É por isso que vocês pregam assim, porque vocês querem viver em libertinagem. Tem alguém aqui que já ouviu isso? Veja o próximo verso, Filipenses 1, 28, para você ver que no tempo de Paulo também era a mesma coisa. Não deixe essas pessoas te intimidarem. Porque essa pessoa, se opõe. Por que ela se opõe? Porque ela não pode acreditar. Por que ela não pode acreditar? Porque ela não foi escolhida para acreditar. Então ela vai te condenar. Esteja você fazendo o correto ou não. Não ligue para a opinião dos que se opõem, porque eles sempre vão se opor. Em nada intimidados pelos que se opõem. Que para eles a nossa pregação certamente é indício de perdição, mas para vocês é de salvação, e isto de Deus. Por quê? Porque não tem salvação melhor do que você acordar de manhã e saber que você está livre do diabo, que você está livre do inferno, que ele tirou o pecado do mundo, que teu nome está escrito de lá, não vai ser apagado, que você tem um anjo a teu redor, que você está completo, que você é um abençoado, que o sinal está passando aqui, é só você sintonizar. Para muita gente isso é indício de perdição. Quantas reuniões tem na tua igreja? Domingo, 10 da manhã. Só, irmão? É. Mas também com o que vocês pregam, o resto do dia é para fazer farra, né? É. Porque a vida vai passar de qualquer jeito. Bobo é você se não aproveitar a tua vida. Só tem uma chance, hein? Só tem uma chance para ser feliz. Procure, por isso que o salmista dizia, nos lampejos dele, né, que você vê que Davi meio que assim, ele falava: Senhor, ensina-me a contar os dias. Tá bom, mas não é de qualquer maneira não, Senhor, é de tal maneira, quer dizer que tem uma maneira correta, né, de contar os dias, uma maneira melhor de contar os dias, de tal maneira que eu encontre neles o quê? Contentamento. Porque a vida humana, carnalmente falando, os dias são maus, cara. Tem sempre um adversário te atrapalhando. Ou é o governo, ou é o colega de trabalho, ou é o, sei lá, quem. Tem sempre uma coisa aí que você não está ainda realizado ou realizada. Então, se você puser teus olhos nessas coisas, você vai estar contando os dias de forma errada. Quando ele diz, ensina-me a contar os dias de tal forma que encontre contentamento neles, significa, toda situação tem o seu lado bom. O coronavírus, agora tem que ficar em casa. Tem. Aproveita para descansar, aproveita para brincar com o filho, com a filha, aproveita para namorar a esposa ou o marido, aproveita. Toda situação tem um lado bom, você recebe? Mas e quando acabar isso? Quando acabar isso, você aproveita o lado bom que acabou isso. Me livrei desse marido em casa o tempo todo, me enchendo o saco. Tudo tem seu lado bom. Então, os que se opõem são aqueles que não podem entender. Por isso é que você compreende que tinha que ser dado o primeiro passo pelo próprio Deus, pelo maior, né? O maior sempre dá o primeiro passo, o mais elegante, o mais simples, né? Sempre dá o primeiro passo. Então vamos ver 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Daí foi que o Senhor me deu o nome do ministério. Nós estamos reconciliados com Cristo. Esse é o nosso versículo, grave aí, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Nos reconciliou consigo mesmo por Cristo. Isso provém de Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos um ministério. Qual é o nosso ministério? Expulsar demônio? Não. Qual é o nosso ministério? O ministério da reconciliação. O que é o ministério da reconciliação? Veja o próximo verso. Que Deus, explicar.
Deus estava em Cristo, ou seja, esse negócio de Pai, Filho e Espírito Santo é mentira da religião. Trindade não existe, né? Deus estava em Cristo, não é Cristo aqui, Deus lá no céu, e o Espírito Santo é uma pombinha que ficava voando, e tem a Maria, né, que aí tem que pedir a mãe para o filho poder atender. Então sugiro que você veja essa peça que virou filme do nosso Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. Você já viu? Já viu esse filme? Já viu? Veja, você vai rir de montão. Aí veja com essa mente que você já viu? Né? Não viu não? Veja que você vai gostar. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens. Há quanto tempo Jesus passou pela cruz? 2000 anos. Então quanto tempo faz que Deus não leva em conta os pecados de ninguém? 2000 anos. Quer dizer que se você ligar a televisão ou o rádio, você vai desconfiar que alguém está enganado. Sim ou não? Eu aplaudo a Sandra aqui agora. Isso aí. Está enganado nada. Ela falou, está enganando. Olha, Deus estava em Cristo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e nos deu um ministério. Viu, Renato? Nos encarregou da palavra da reconciliação. A reconciliação é uma palavra, uma explicação. Isso é reconciliação. Aí, muito bem. Tinha que ser assim então, partindo dele. Porque como é que você pode esperar que alguém que estava desviado ou perdido, melhor dizendo, vá tomar essa atitude? Romanos 3, 10. Como está escrito: não há nenhum justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Os pastores que não entendem as 100 ovelhas, eles pegam estes versos, que aqui está até o 12, e colocam para você hoje. Está vendo, irmão? Vocês falam de Paulo, Paulo está dizendo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há nenhum justo, e vocês falam que foram justificados, não há quem, todo mundo está desviado, tem que aceitar, que não sei o quê. Você concorda ou discorda com esse pastor? Quando foi que Cristo veio à Terra? Quanto tempo faz? 2000 anos. Se isso aí tivesse sido falado depois da cruz, esse pastor idiota, desculpe a palavra, me perdoem pelo baixo nível, teria razão. Mas ele não percebeu que quando Paulo está falando isso aí está no Salmo 14, se não me engano. Anote aí. Paulo está explicando que não havia jeito de ninguém aqui de baixo, vamos chamar assim, daqui da terra, tomar a atitude de se reconciliar com Deus, porque todos estavam debaixo do pecado, sim ou não? Mortos em pecado, Romanos 6. Então, se isso está escrito no Salmo, um pastor, uma pessoa não pode utilizar esse verso para dizer que a pregação que você tem em graça está errada, porque esta pessoa está mostrando um grande desconhecimento bíblico, para dizer o mínimo. Porque isso aí Paulo está repetindo um salmo, porque no contexto ele vem dizendo: Cristo tinha que tomar a primeira atitude, porque todos estavam impedidos de tomá-la. Então você pode aplaudir o Senhor agora, se você... Quantos entenderam? Então, você não pode esperar de alguém que estava antes da cruz tomar uma atitude de se reconciliar. Por isso que Paulo fala assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo seus filhos, porque os seus filhos não tinham essa condição. Eles estavam debaixo do pecado de Adão.
Eles estavam mortos em pecado. Aí o que Paulo diz em Romanos 6? Leia esse capítulo. E depois ele diz assim: agora, depois da cruz, não estamos mortos em pecado, estamos mortos sim ao pecado. E isso não quer dizer que você vai fazer sempre as coisas certas porque está morto ao pecado. Significa que por estar morto ao pecado, o pecado não pode mais te alcançar no teu espírito. Por quê? Porque o erro você pode cometer pela carne, mas o que você faz pela carne não pode alcançar o teu espírito, porque Paulo diz que na cruz ele fez uma circuncisão espiritual, uma separação entre carne e espírito. Então o que você faz na carne fica por aqui, pela carne, e não alcança o espírito. Agora aquilo que você faz pelo espírito, isso sim alcança a carne, porque quando você exercita domínio próprio, você alcança uma qualidade de vida humana melhor. Sim ou não? É o contrário do que a religião prega. Por quê? Porque eles não têm os olhos iluminados. E eles não vão poder pregar diferente. Você até gostaria que eles pregassem diferente, mais bacana, mas não vai dar. Então no início eu falei o tema, diga 3, mas eu só citei 2. Falta uma. E essa uma está em Lucas 15, 32. No mesmo Lucas 15. Essa aí ficou para o final, porque eu quero te mostrar algo aqui. Mas esse é o final dessa parábola, que é a parábola do filho mais novo, né? Que saiu e voltou. Mas era necessário fazer festa e nos regozijar, porque esse teu irmão, Marta, estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Era o irmão mais novo. O irmão mais velho representa o sistema religioso. O irmão mais novo representa você, que viveu e sarandeou por aí, e depois, por ter ouvido uma palavra dessa, sai por aí dizendo que é salvo, sempre salvo. Aí os caras que estão aí nas assembleias há 50 anos falam o que para você? Quem está salvo aqui sou eu, irmão. Ó, estou com o joelho aqui no chão, já tem até calo. Então, o irmão da parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, é o sistema religioso, é a Marta, da história de Marta e Maria, né? E o mais novo é você, que é a Maria, ou seja, que é o filho salvo por graça, sem obras da lei. Então, você nota que as primeiras 2 parábolas que eu comentei aqui, nelas, foi Deus que tomou a atitude. Vou buscar até achá-la, vou varrer até encontrá-la. O dono das ovelhas, a dona das moedas. E nessa aqui, já mostra por um ângulo diferente. Qual é o ângulo? O ângulo que eu quero te dizer, que você já percebeu, é o seguinte: para plenitude. Sabe o que é plenitude? Diga, eu desejo plenitude na minha vida. Ó, plenitude de saúde, plenitude na área emocional, plenitude na área financeira, plenitude no trabalho, na área profissional. Para plenitude é sumamente necessário a comunhão. Para a 100ª ovelha poder chegar e se sentir bem, ela teria que se reunir com as 99. Para aquela moeda completar o valor inteiro, teria que se reunir ao restante do valor. O filho que saiu e foi gastar a herança, para ter plenitude em toda o seu ser, ele tinha que voltar para a comunhão de sua casa. Então, diga comigo, para ter plenitude, é necessário comunhão.
Para fazer um churrasco, é necessário que a brasa esteja. Você já viu o carvão separado fazer churrasco? Só serve para fazer sujeira. Que mal vale a comparação que eu estou dizendo, você já entendeu onde eu estou chegando e o que eu estou dizendo. Sem congregar, não tem plenitude. Não tem plenitude. Escute o que eu estou dizendo. Olha, sabe por que o pai nunca rejeitou aquele filho? Simples. Uma vez filho, uma vez moeda, uma vez ovelha, uma vez lobo, sempre lobo. Uma ovelha não pode se tornar em lobo. Ela pode, às vezes, se comportar como. Mas vai chegar um momento que a sua identidade de ovelha vai sair, vai aparecer. Da mesma maneira, um lobo pode se comportar como uma ovelha, mas nunca vai ser ovelha. De alguma forma, em alguma maneira, os seus dentes afiados vão aparecer, as suas garras, querendo morder a ovelha. Uma vez filho, sempre filho. Então, o que aconteceu no coração daquele cara? Porque diz que ele pegou a herança, foi embora. Não sei quanto tempo gastou, a Bíblia não diz, não sei em que exatamente ele gastou o seu dinheiro, mas eu imagino, você também imagina. O fato é que acabou a sua herança e ele caiu em bancarrota. E quando isso aconteceu, se você ler a parábola com os olhos iluminados, você vai ver que a Bíblia diz que ele caiu em si. Quantos aqui já caíram em si em algum momento na vida? A ficha caiu. E quando ele caiu em si, porque ele tinha uma identidade de ovelha, ele sabia para onde ele tinha que voltar. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor e sabe onde é a sua casa. As pessoas podem sair daqui e ir por aí ouvir o que quiser. Eu até sugiro que ouçam, aconselho que ouçam, se aguentarem, né? Aí. Mas vai chegar uma hora que a ficha vai cair e você, caramba, estou me vendendo barato. Colossenses 3, do 5 ao 10. Porque ele sabia de uma coisa. Se você ler a parábola, o livro histórico, você vê que ele diz assim: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu serei recebido assim, assado, terei isso, terei aquilo. O menor dos trabalhadores do meu pai come muito melhor do que eu estou comendo aqui. Então ele tinha a convicção que o pai não iria rejeitá-lo. Nunca passou pela sua mente que o pai iria rejeitá-lo. Você recebe essa palavra? Está entendendo? Verso 5 diz: olha o que se passou na mente daquele rapaz. Fazei morrer, pois, o terrenal em vós. Quem é que faz morrer o terrenal em nós? Vou ler de novo. Fazei morrer, pois, o terrenal em vós. O que é o terrenal em nós? Quem é que tem que fazer a carne morrer em nós? Nós. Não espere Deus aí, que Ele não vai agir aí. A minha graça te basta, Paulo. Você tem um espinho na carne, controle isso aí, cara. Fazei, pois, morrer o terrenal em vós. Fornicação. Aí cada um vai dizendo amém. Se for... Não, diga amém. Fornicação, impureza, paixões desordenadas, maus desejos e avareza, que é idolatria. Avareza é idolatria. Quer dizer que a pessoa que não semeia está idolatrando. Coisas pelas quais a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Aquele cara falou: caramba, meu pai é rico, me deu a herança dele, eu saí de casa, ó, com a conta cheia e tal, mas vivia em certa desobediência. Por que será que agora eu estou comendo com os porcos? Esse cara chegou a essa conclusão.
Eu estou comendo com esses porcos porque em algum momento eu deixei a minha carne dominar a minha vida. E se a carne dominou a minha vida, veio sobre mim as consequências de Deus. Simples de entender, né? Aqui. Aí diz aqui, ó. Coisas pelas quais a ira de Deus vem sobre os filhos de desobediência, nas quais vós também andastes em outro tempo, quando vivieis nelas. Porque Paulo aqui está falando para pessoas que antes viviam de uma forma e depois de conhecerem a graça que ele pregava, começaram a exercer um outro tipo de proceder com suas vidas. Porém agora, deixai também essas coisas, deixe de lado, ira. Quantos dizem eu recebo? Deixa de lado, vou ler de novo. Ó. Porém agora, deixai também vós estas coisas. Deixa isso de lado. Olha o que você deve deixar de lado. Ira. Você já ficou irado com alguém? Fique. É bom para você não passar mal do coração. Mas esqueça 5 minutos depois. Raiva. A minha Bíblia está em espanhol. Enojo. Aborrecimento. Malícia. Deixa isso de lado. São coisas pelas quais a ira de Deus se manifesta. Blasfêmia. Palavras desonestas de vossa boca. Não mintais uns aos outros, havendo-vos despojado do velho homem com seus feitos, e revesti-vos do novo, o qual, conforme a imagem daquele que o criou, vai se renovando até o pleno conhecimento. Nós não temos ainda o pleno conhecimento. Quando chegar esse momento é o fim. A estatura do varão perfeito. Então isso aqui, aquele cara lá comendo com os porcos, ele parou, começou a analisar a vida dele e falou: alguma coisa está errada e eu estou desconfiado, que eu sei o que está errado. Não são os porquinhos, eles não têm culpa, não foi meu pai, não foi o dinheiro que ele me deu, não foi a farra que eu fiz com ela, não. Sou eu quem tenho que fazer morrer o terrenal em mim. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a comunhão, porque lá na comunhão eu tinha boa comida. Você recebe? Era isso aí. Agora, ele entendeu que, apesar de filho, o terrenal estava dominando. Abençoado, vou te falar 3 frases e terminou. É necessário congregar. Segundo, é necessário estar em comunhão. Terceiro, congregando é que se ativa o espiritual em ti. Quando eu digo congregando, é reunindo aqui, onde estivermos. O espiritual em ti não vai ser ativado pela internet. Não vai mesmo. Porque Hebreus 10, 25 fala assim, ó: não deixem de congregar como alguns têm por costume. Quer dizer que naquela época, apesar de não haver YouTube, WhatsApp, Facebook ou Instagram, tinha gente desviando as ovelhas do redil. Lembra que Paulo falou? Dentre vós mesmos se levantarão lobos vorazes que desviarão o rebanho. E de fora penetrarão aqueles que têm sede da tua lã. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.